De nossa boca saiam apenas palavras que realmente toquem nosso coração, não é mesmo? Bom, agradeço a Casa do Bem pelo convite. Eu falo que aqui a gente não é convidado, né? A gente se sente em casa, porque realmente a equipe aqui da Casa do Bem é a mesma equipe que trabalha também lá na Casa do Caminho, e assim a gente vai fortalecendo a doutrina espírita em Diamantina, né? Que é essa a proposta realmente. Bom, a dona Fernanda, a Fernanda me fez a incumbência aí da gente fazer uma palestra que a gente acabou fazendo ela no período remoto, só que ela não ficou gravada. E aí a Fernanda pediu que eu falasse de novo, mas espero que alguns aqui não tenham visto lá, ou se viram também, é porque a gente precisa ouvir de novo, né? Bom, o tema então que a Fernanda pediu é Era Uma Vez. Quando a gente pensa em Era Uma Vez, o que a gente pensa? Conto de fadas. Nos contos de fadas, nos contos de fadas. E aí nós vamos rememorar os contos de fadas. O Cláudio, como ela está tampando ele, se eu chegar para lá, não, que dá muda, pra ver, né? Não, dá para pegar? Posso ficar aqui? Então qualquer lugar aí vai dar certo. Que aí assim, eu fico no meio e aí o pessoal não precisa ficar... não, e tá pegando tudo aí, tá? Tá? Então tá. Bom, então nós vamos rememorar os contos de fadas, né? Primeira, A Bela e a Fera. Quem lembra? A Bela e a Fera já é mais nova, né? Não é muito da minha época, não. É da época do pessoal mais novo. É a Climene, ó. Então, o que conta A Bela e a Fera? Ela conta a relação entre a criatura, que é a fera, que se apaixona por uma jovem, a Bela. Júlia, você tem que saber essa história. Ao ter seu amor correspondido, a criatura então se vê livre de um feitiço que a transformar em um monstro e volta finalmente a ser um homem bonito. E aqui, ó, príncipe de história em quadrinho, tudo bonitão, não é mesmo? A Bela Adormecida. Quem lembra da Bela Adormecida? Oh, a Bela Adormecida, todo mundo aqui lembra, gente. Quem é mais novo já ouviu das mães, né? Conta a história da princesa, então, que quando bebê, ela é amaldiçoada. Vocês lembram disso? Boa noite, Rony. De acordo com o feitiço, então, aos 16 anos, a jovem furaria o seu dedo e ela cairia num sono profundo. E só despertaria com o quê? Com um beijo do príncipe amado, né? E aí o feitiço se desfaz. E a Branca de Neve e os 7 anões? Todo mundo tem que lembrar dessa história. O que ela relata? A história, então, de uma jovem cuja beleza é invejada pela madrasta, que tenta matá-la. Lembram? E aí a jovem Branca de Neve, o que ela faz? Ela corre para a floresta e se esconde na casa dos 7 anões. Mas ela é descoberta e acaba comendo a maçã envenenada. E ela morre. Só que vocês acreditam que ele tem 2 versões? A primeira versão ela não passou nos contos de fada, porque a primeira versão era assim: ela é tida como morta, ela é colocada ali no caixão, na urna, e enquanto ela é transportada, ela sofre um solavanco e um pedaço de maçã ele sai e ela acorda. Só que esse não ficou bom. Aí eles optam pela segunda versão. Qual que é a segunda versão? Ela é beijada também pelo príncipe. Sempre tem um beijo, né? A versão patriarcal. Opa! Se a gente for discutir isso aí, nós vamos ficar aqui um tempão ainda, não é? Então, é a versão patriarcal, mas é a versão que o povo gosta. Reparem para vocês verem. Então, quando eu falo aí que ela desengasga com a maçã, não fica tão legal. Mas na hora que o príncipe beija, ou o salvador da pátria, né? E a Cinderela, ou a gata borralheira.
A Cinderela, ela foi impedida o quê? De participar de um baile, onde o príncipe iria escolher a noiva. Só que aí a fada madrinha faz o quê? Arruma lá a carruagem, né, de uma abóbora, dos ratinhos, faz lá os cocheiros e ela vai pro baile. No baile, da meia-noite, ela sai correndo, perde o sapatinho e o príncipe vai encontrá-la também. Depois vem a Rapunzel, que o pai, ele estava roubando rabanete na horta da bruxa, da vizinha, e ela então amaldiçoou, porque a mãe estava grávida. Então, quando o bebê nascer, esse bebê vem para mim. E aí a bruxa a prende num castelo. Ela deixa os cabelos longos e quando ela começa a cantar, o príncipe aparece. E aí ele salva a Rapunzel. Vocês sabiam que a história da Rapunzel ela tem continuidade? Só, quem sabia? Você sabia? Você lembra qual que é a continuidade? Não, eu sei que existe, mas... Existe a continuidade, mas também que eles não contam, sabe por quê? A Rapunzel dá à luz a gêmeos. Meu Deus, ter gêmeos acaba com qualquer casamento, não é verdade? E aí acabava a história feliz. Então a Rapunzel dá à luz a um casal de gêmeos, mas nas adaptações feitas para desenho animado e filme, essa parte ela não é contemplada. Qual a semelhança entre todas essas histórias? O final feliz, a mocinha linda que é castigada e ela encontra um rapaz lindo que é o príncipe, que a faz feliz e eles vão viver felizes para sempre. Se todas essas histórias tivessem continuidade, seria esse viver felizes para sempre? Vamos pensar na Rapunzel, a Rapunzel que tinha filho, que teve os gêmeos. Vamos pensar na vida da Rapunzel. Vamos encontrar a Rapunzel hoje. Como é que ela estaria? De cabelo cortado igual eu. De cabelo cortado, olha aqui, de olheira, vamos pensar, olheira. Você acha que a Rapunzel ia estar com o cabelo bonitinho, escovado? Não, tem jeito também não. Não, nem que cabelo escovado também não é bonitinho, né? Não é isso. Mas ela não teria nem tempo para isso. A Rapunzel estaria lá imersa a um monte de atividades e queira Deus que o príncipe que salvou a Rapunzel, ele tivesse esse nível de consciência, que estivesse junto com a Rapunzel, desenvolvendo as tarefas do lar e a educação do filho. Seria muito bom. Mas é o que acontece hoje, ainda, na maioria dos lares? Não é. Nós não iríamos ver essa Rapunzel toda bonitona como estava nos contos de fadas. Porque a vida não é um conto de fadas. Mas isso tira a importância e a beleza do casamento, do estar junto. Não é isso que diminui o estar juntos, porque a vida não é um conto de fadas, né? Ela tem dificuldades, ela tem conta para pagar, que a gente não fala, que a gente não vê lá nos contos de fadas. Mas o que acontece é que quando nós nos consorciamos ou quando nós nos unimos a uma pessoa, o que a gente fica imaginando? Como a gente foi criado ouvindo contos de fadas, a gente cria na cabeça que nós vamos encontrar o companheiro ou a companheira do contos de fada. E isso, com o tempo, vai o quê? Nos decepcionando. Mas não é que vai nos decepcionando, é que nós criamos uma fantasia que ela não existe. O que existe são as diferenças, somos diferentes, então nós temos que aprender a lidar com as diferenças. Né? Nós vamos encontrar aquele... Porque quando a gente fala assim, vocês já viram alguém falar assim, ah, fulano separou porque eles eram iguais.
não. A gente fala assim, separei porque eu era muito diferente do outro. Não deu certo porque eu era muito diferente. Mas é na diferença que a gente aprende. Porque, na verdade, a gente separa porque às vezes a gente é igual demais. Um é cabeça dura, o outro também é cabeça dura. Aí é isso que não dá certo. Né? Um é lento, o outro também é lento. Aí, ó, não dá certo. Tá vendo? Um tem que ser agitado, o outro tem que ser lento. Por quê? São sempre os polos diferentes que faz com que a gente cresça espiritualmente, que a gente cresça nas relações humanas. É o diferente que faz com que a gente cresça. Porque vocês já viram, quando um só aceita o que você fala, também não é bom. Não tem nada de bom nisso, né? E essa instituição casamento, será que ela vai desaparecer um dia? Hoje a gente fala, casamento, que coisa mais retrógrada. Será que o casamento a instituição casamento, ela vai desaparecer? Diz-nos Allan Kardec, na questão 696, que a abolição do casamento, ela seria uma regressão para a humanidade. Então, olha, casamento não irá desaparecer. Porque o que é casamento, na verdade? Casamento, de acordo com a doutrina espírita, é a união de duas pessoas que se reencontram para auxiliarem mutuamente em busca do progresso. Olha, isso aqui é casamento. O que pode desaparecer é ritual. Porque ritual é da matéria, ritual é do homem. Então, rituais podem desaparecer. Mas casamento, no sentido que a doutrina, que a espiritualidade vem nos dizer, união de duas pessoas que se reencontram para se auxiliarem, para dar a mão, para crescer junto. É por isso que eu não gosto muito daquela fala, meu marido me ajuda demais. Não, nós não estamos aqui, nós estamos aqui para nos ajudar mutuamente. É os dois caminhando junto, lado a lado. Tem hora que um está um pouquinho na frente, mas a mão está dada, vamos junto. Tem hora que é necessário que um auxilie mais o outro, mas é mútuo. São os dois. É crescimento. No entanto, no casamento, normalmente, chegam os filhos, espíritos que Deus nos confia nesta vida para cumprirmos a função de pai. No livro dos Espíritos, ser pais, pai e mãe, né? Ser aquele que cria, é uma missão. Então, quando os filhos vêm para a gente, nós estamos sendo missionários. E hoje em dia temos que ser missionários mesmo. Porque nós temos que lutar o quê? Com tudo. Eu vou falar do materialismo lá de fora, mas que nós aderimos bem a ele, né? É muito importante a gente ter temas voltados para a família. Por quê? Porque a gente está precisando falar para a família. Quando a gente pega, né, Kênia, que é psicóloga, quando ela pega lá no consultório meninos em desequilíbrio emocional, jovens em desequilíbrio emocional, onde que nós precisamos ir? Vamos lá na fonte, vamos nos genitores, vamos naqueles ali que estão criando essa criança, esse jovem, porque nós somos missionários diante das leis divinas. Vocês não me deixam passar do tempo aí, não? E aí a espiritualidade ainda diz assim: portanto, uma vez que envolvem tamanhas responsabilidades, o casamento deve e precisa ser baseado no amor. E ela continua depois dizendo que às vezes a gente se une pelo desejo sexual, a paixão. Mas a paixão, ela muda, depois vem o amor, e depois vem a amizade.
Então é tudo uma escala, é um processo, né? Se o casamento ele não fosse tão importante, vamos nos remeter ao Novo Testamento. Se ele não fosse tão importante, seria no casamento que Jesus faria a sua primeira aparição em público? É na bodas de Canaã. É a primeira aparição de Jesus em público, que ele, até em obediência à sua mãe Maria, ele transforma a água em vinho. Aí vocês vão me perguntar, será, mas isso aí foi verdade? Não sabemos, né? Por quê? Porque essa passagem da bodas de Canaã, ela só foi relatada por João e por mais nenhum evangelista. E no livro A Gênese de Kardec, tem o capítulo, não marquei qual, mas tem o capítulo de Kardec que vai falar dos milagres de Jesus. E aí ele coloca a bodas de Canaã como uma parábola, assim como outras passagens também. Mas, como uma parábola ou como algo que realmente aconteceu, ele foi citado por Jesus. Se foi uma parábola, foi contada por Jesus. Então, seria de menor importância o casamento se, olha, até o mestre, o nosso modelo e guia, ele vem e dá um exemplo do casamento, né? E eu acho tão interessante quando a gente vai pegar lá do transformar a água em vinho, que olha, quando Maria pede para Jesus e ele atende, a gente fica pensando lá na festa, né? Os noivos fazendo aquela festa e acaba o vinho. Então, Jesus até contribui para que os noivos não passem o vexame nesse momento, né? Para que o casamento, a festa lá, ela saia da melhor forma possível. Então, foi a primeira aparição de Jesus, foi então na bodas. Na questão 695 de O Livro dos Espíritos também, Kardec pergunta assim: se o casamento ele faz parte da lei natural? Olha, ele faz parte da lei natural? Ou foi uma criação do homem? É um progresso na marcha da humanidade. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso da sociedade humana. Ô, gente, vamos parar para pensar nisso? O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso. Aonde que é mais difícil? Eu conviver com o meu amigo lá fora, que me vê um dia na semana, ou com o pessoal até do meu trabalho, ou dentro da nossa casa, que quando a gente entra, a gente deixa a máscara da sociedade ali. Então quem está conosco, ele nos conhece ao vivo e a cores, com todas as nossas belezas e com as nossas imperfeições. É ali, no lar, juntos, é que cada um realmente começa a subir o seu degrauzinho no processo evolutivo. Não estamos em momento algum aqui fazendo até apologia àquelas relações abusivas, de forma alguma, né? Não é esta a proposta aqui da nossa conversa. Cada um sabe onde o calo dói, aonde o sapato aperta, e se não fosse permitido pela espiritualidade a dissolução do casamento, principalmente nessas condições, não haveria a lei dos homens para amparar essas pessoas que se separam. Então, nós não estamos falando em nada disso, em ter que, como diz o outro, levar a cruz até o final, é levar a cruz com resignação.
Diz que tem um caso de uma esposa, né, que desencarnou, aí chegou lá no céu, já foi falando com São Pedro: olha, cumpri minha missão, levei a cruz até o Calvário, não larguei, fiquei, aturei aquele danado. Aí diz que São Pedro falou para ela: ixi, se aturou? Aturei. E fui até o final. Agora você vai ter que voltar com ele de novo, porque a proposta não é aturar, é aprender a amar. Nós estamos aqui para aprender a amar. Nós não estamos aqui para aturar o outro, mas para amar o outro. Amar e ser amado, né? Boa noite. Existem alguns tipos de casamento. Existem alguns tipos de casamento. Vamos ver quais são os nossos casamentos aqui, tá? Tem o casamento acidental. O casamento acidental é aquele que ocorre uma atração momentânea. Não houve um planejamento prévio. As pessoas se encontram, hoje tem tido muito disso, né? Por quê? Vai numa festa, se encontra, se envolve, pronto. Já fez vínculo com aquela alma. O casamento acidental, ele pode não ter havido um planejamento prévio, mas desde que houve o vínculo, agora nós vamos precisar, se houve ali algo, nós vamos precisar ir resgatando em outras vidas. Então ele passa a ser com um planejamento depois, posterior. O casamento provacional, ele é reencontro de almas para reajustamentos necessários à evolução de cada uma. São os mais frequentes. Então, como é que funciona? Quem já leu qual que é o livro do Segismundo? Você lembra? Vou lembrar depois, do André Luiz. Ele vem falando de casamento também. Isso aqui eu tirei do Martins Peralva, estudando a mediunidade. Os casamentos, eles ocorrem por planejamento prévio. Então, nós vamos, lá ainda nós estamos no plano espiritual, na erraticidade, estudando, nos planejando para voltar. Então, nós vamos planejar, nós vamos constituir uma família. E aí, olha, agora eu estou disposto a ir com você, porque nós precisamos resgatar esses débitos aí passados, né? E aí a gente vem, ó, nós vamos ter como filho esse espírito, que são espíritos, porque normalmente na família já tem um vínculo ali de outras existências. Pode ser só da existência passada? Não! Você pode ter tido vínculo com essa alma há 3 reencarnações anteriores e agora que vocês estão prontos para vir. Então, no lar, num casamento provacional, é todo mundo provando mesmo. Por isso é que é difícil. Por isso que tem os impasses ali dentro, por isso que tem as dificuldades. É porque são almas que estão resgatando débitos passados. Mas, aqui está falando do casamento provacional. Mas numa família de um casamento provacional, nunca vem só espíritos com resgate. Sempre tem ali espíritos afins também. Então tem, ou às vezes o companheiro, que é muito companheiro, e aí auxilia quando tem um filho mais difícil, ou às vezes um filho que tem uma afinidade com aquelas almas, então é aquele que apazigua tudo, apazigua as brigas, as confusões. Então em todo lar sempre tem um espírito afim também, porque senão nós não daríamos conta. Vocês já imaginaram? Se no nosso lar fosse só resgate, nós não iríamos dar conta, né? Então iria ser mais separação em cima de separação.
tem os reencontros, os casamentos que são sacrificiais. É um encontro de uma alma iluminada com uma alma inferiorizada. Tem aquele livro do Emmanuel, Renúncia. Ele vai falar disso, de almas, que uma alma mais elevada, iluminada, que vem para auxiliar aquela alma inferiorizada. Então, é um casamento sacrificial mesmo. O casamento de almas afins, aqui é o conto de fada que a gente queria. Mas será que nós temos isso no nosso planeta Terra? Um planeta de provas e expiações? Pela lei de afinidade, reencontram-se corações amigos para consolidação de afetos. Nossa, aqui não tem briga, não tem confusão, só tem evolução mesmo e vem para ajudar. E tem os casamentos transcendentais, esse que não é para nossa terra mesmo. São almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. É o amor puro e santo. Ixi, isso aí não está no nosso planeta ainda não, né? Mas qual é o nosso casamento? Será que importa? Será que importa? Que tipo de casamento é o nosso? Acidental, provacional, transcendental? Porque eu estou falando que não existe, mas vai que existe um aí, né? A gente não sabe. Não sabemos, mas isso pouco importa. Porque, como eu falei anteriormente, nós estamos aqui para aprender a amar. Então, independe se é uma alma afim ou se é uma alma para resgate, nós vamos ter que aprender a amar. Tem uma questão no Livro dos Espíritos que Kardec pergunta qual o objetivo de reencarnarmos. E aí os Espíritos falam que é evoluir, a evolução. Agora, tem como a gente evoluir se a gente não sabe amar? Não tem. Então, eu aumentaria nessa resposta dos benfeitores espirituais. Olha, eu dando pitaco na resposta dos benfeitores espirituais. Eu acrescentaria aí que é evolução, mas aprendendo a amar com amor, porque não tem jeito. Se eu não amo, eu não perdoo. Se eu não amo, eu tenho soberba. Se eu não amo, eu sou uma pessoa egoísta, que só pensa em mim, que não pensa no outro. Só pensa no meu próprio umbigo, no meu próprio quadradinho. Se eu não amo, eu acho que o mundo se resume no meu mundinho, dentro da minha casa. E não é assim. Porque a gente vem aprender a amar primeiro no nosso lar, mas para a gente exercitar o amor universal. Eu tenho que amar a Júlia do mesmo jeito que eu amo Letícia e Bruna na minha casa. É isso, é para isso que a gente está aqui. E a gente não está conseguindo. Mal nós estamos conseguindo amar quem está dentro da nossa casa. Que dirá na casa do vizinho. Então nós ainda temos dificuldade de sentir realmente a dor do outro. É por isso que nós estamos aqui, reencarnação pós reencarnação, nós estamos aqui. Nós estamos aqui, não estamos aprendendo a amar direito. Tem alguns colegas que falam assim, que o amor está adoecido. Não, amor não adoece. Amor é amor. Amor adoecido é egoísmo, gente. Não existe amor adoecido. Amor é amor. O resto, egoísmo, é vaidade, orgulho, que são as chagas da humanidade. Por que está lá acontecendo a guerra? Porque a gente não consegue assentar para dialogar. Olha o que essa pandemia fez com a gente. Vamos lá no índice de separação que teve. Foi altíssimo. O índice de agressão física à mulher dentro de casa foi altíssimo. Nós não estamos conseguindo nos respeitar.
A gente consegue conversar no WhatsApp, mas eu não consigo olhar no olho e falar com o outro que está do meu lado. Olha os resgates que nós estamos tendo que fazer. Está tendo que vir uma pandemia para me colocar frente a frente com aquele que eu durmo todos os dias. Por que foi difícil? Porque na menor dificuldade, o que eu fazia? Aqui, tchau. Fechei a porta, vou para o meu trabalho, volto à noite. Ali eu já passo num barzinho, já tomo uma cervejinha, já chego mais ou menos, bicudo em casa, e aí eu já durmo, ou bicudo ou bicuda, né? Não importa. Não estou falando aqui de gêneros, mas o que a gente fazia era isso. E aí a gente ia fazendo o quê? Tampando as dificuldades, tampando as feridas. O que a pandemia fez? Ela veio aqui e tirou a casquinha da ferida. Agora, ou vocês curam a ferida de uma vez, ou não vamos ter jeito. Nós vamos ter que mandar outra pandemia mais tarde. Não é assim? E aí são os relacionamentos. A Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, no capítulo 31, ela diz assim: nem todos os dias da convivência matrimonial são dias festivos. Não são dias festivos. Mas isso ocorre em todos os campos do comportamento. Emprego, nas relações de amizade, tudo. Começa, é muito bom, é um mar de rosas. Você conheceu um amigo, nossa, é meu melhor amigo. Você conheceu uma pessoa, não, eu amo de paixão. Aí depois, o que a gente vai fazendo? Nós vamos comendo o sal, né, do dia a dia. E comer 1 quilo de sal não é fácil, não. Não é brinquedo, não. E aí nós vamos conhecendo o outro. Não é? E aí, essas relações, elas não são dias festivos. Aquilo que hoje tem grande sentido e desperta prazer, amanhã provavelmente se torna maçante e desagradável. Ai, que monotonia que a gente cai, né? É isso. Nesse momento, quem que assume? A amizade assume o seu lugar, amenizando o conflito e proporcionando um companheiro agradável e um companheirismo agradável e benéfico que refaz a comunhão, sustenta a afeição. Todas as vezes. Aí ela faz um paralelo que ela fala assim, que ela caracteriza esses problemas conjugais em dois tipos. E aí eu até fiz uma tabelinha. Ela fala assim, que esses problemas conjugais de natureza íntima são insegurança, que gera o ciúme, busca de realização pelo método de fuga, que é a infidelidade, excesso de trabalho, insatisfação em relação a si mesmo, que é a autoestima baixa, falta de planos na vida, transferência de objetivo. Eu só sou feliz se você me fizer feliz. Eu só sou feliz se você vier para casa todo dia. Se você fizer isso por mim, eu transfiro para o outro a responsabilidade da minha vida. E ela coloca também os problemas de ordem, outros problemas de ordem psicossocial, econômica, educacional, problemas com religião, cultura. E aí ela fecha dizendo assim, que todas as vezes em que a vinculação conjugal se alicerça sobre carências, advém a certeza de que será de curta duração o cometimento, ainda que permaneçam os parceiros sob o mesmo teto. Quantos casais que a gente percebe isso, né? Que estão juntos por aparência. O casamento já se desfez. Aquela relação, ela já se desfez. No Nosso Lar tem um capítulo que André Luiz, ele vem escrever sobre o casamento, sobre as relações
conjugais. E aí ele fala, aí ele escreve lá que quando o diálogo já terminou, o casamento acabou tem muito tempo. E os filhos percebem muito antes dos pais comunicarem aos filhos. Então, são relações que nós vamos mantendo por aparências. Mas a maioria das vezes é porque a gente se consorciou por carências nossas. Então, nós temos jovens aqui que ainda não estão com companheiros ou companheiras. Pensem muito bem nisso. Quando eu vou ao encontro do outro, o outro não é para satisfazer um buraco que existe em mim. Ele vem somar. Ele vem somar. Eu gosto muito daquela simbologia das alianças, né? Uma aqui sou eu, a outra aqui. Aqui a gente soma, ó, tem um lugar de interseção, mas não é um sobre o outro. É a interseção. Eu sou um ser individual, ele é um ser individual, um espírito individual. E a gente se soma. No livro Boa Nova, no capítulo 15, Humberto de Campos, pela psicografia do Chico, ele vem nos trazer a história de Joana de Cusa. Quem não ouviu falar dela, vale a pena ir ao livro, porque eu só peguei um pedaço que fala da relação conjugal de Joana. Joana era esposa de Cusa. Então, é a mesma coisa que falar Débora de Claré, né? Tinha muito isso à época. Ou falava que é o nome do marido, ou falava da localização da pessoa. Por exemplo, Maria de Magdala. Magdala era uma região à época. Então, Joana de Cusa é como ela era conhecida. E Cusa, ele era um intendente de Antipas. Intendente é uma pessoa que tem um cargo de alto escalão, né, na direção administrativa. E Joana, então, ela procura Jesus. Ela procura Jesus porque ela estava com dificuldade no seu relacionamento com Cusa. E ela fala para Jesus, ela reclama das dificuldades e tal, e Jesus responde assim para ela: teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Ó, amor, ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Não estamos unidos ao acaso. Acaso não existe. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Aqui eu abro um parênteses. A vontade do seu planejamento encarnatório, a vontade do nosso planejamento. Falas-me de teus receios e de tuas dúvidas, diz Jesus a ela. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médicos. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesma videira maravilhosa do amor e da vida. Ou seja, aquele solo endurecido, ele é capaz de ser afofado para que ali dê um bom fruto, dê uma boa videira, para dar uvas novas. Quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas?
Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai, ou aquele que ainda se debate em ondas de ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Quem que é capaz de estender a mão? Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. E a gente perde tempo demais. Olha, a terapia da água é a melhor terapia. Todo mundo conhece? Não! Terapia da água é a melhor. Olha aqui, ó. Falou alguma coisa. Tá vindo pra briga o companheiro ou a companheira? Nós vamos lá, enchemos um copinho de água e colocamos a água na boca. E segura a água na boca. A terapia consiste disso. Você segurar a água na boca pra quê? Pra não falar. Porque quando a gente fala no calor das emoções, dá certo? Nunca dá certo. Só sai briga. Então a terapia da água é a melhor. Então não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contentas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. E Jesus diz a ela: vai e esforça-te também no silêncio. Mas é no silêncio da paz. Não é aquele silêncio que você deixa o bolo aqui, depois ele passa para o estômago, isso gera uma gastrite. Não é isso que Jesus está falando. Nós precisamos sim dialogar e não discutir. Nós precisamos dialogar, mas no momento correto. Então, silencia. E quando convocado ao esclarecimento, quando convocado a falar, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo a circunstância. Volta ao lar e ama teu companheiro com o material divino que o céu te colocou em tuas mãos. Quita-lhe as obras da vida, sabedoria e amor. E Joana de Cusa retorna ao lar. Muito tempo depois, quando Cusa desencarna, ela fica numa situação muito ruim. Ela fica financeiramente muito mal e não tem como criar o filho. E ela então vai trabalhar como ajudante na casa das amigas dela. Ela é muito criticada. E Jesus, nesse dia, ele fala para ela: no momento certo, você será chamada a dar o seu testemunho. E Joana vai embora e ela leva o casamento até o final com amor e resignação. E ela se torna uma cristã. Ela vai atrás de Jesus porque ela queria seguir os ensinamentos de Jesus, ela queria seguir os apóstolos, só que os discípulos, só que Cusa não deixava. Aí ele fala: no momento certo será pedido o seu testemunho. E aí, muitos anos depois, ela se torna uma cristã. Jesus já tinha regressado à pátria espiritual. Ela é chamada ao testemunho. Ela é levada a crucificação. Na verdade, não é crucificação, né? Ela é levada junto com os cristãos para ser... ela é amarrada num pau junto com o filho para ser queimada viva. O filho então diz a ela: mãe, abjura, diz que você não conhece esse Cristo, diz que você não conhece Jesus. E ela diz a ele: cala-te. Ela diz para o filho. Olha que resignação, olha que educação moral que ela estava dando para o filho ali. Ela entendia o que era ser uma missão de mãe. Cala-te. E aí o soldado diz a ela: esse teu mestre, esse teu Cristo só te ensinou a sofrer? Aí ela diz a ele: não, ele também me ensinou a te amar. E ela morre queimada junto com o filho. A maior lição de amor e de resignação que é a de Joana. Se o nosso relacionamento então não são contos de fadas,
Como manter então em equilíbrio? E aí tem um texto que é exercício diário, é a academia do lar. Academia do lar. O exercício do perdão, que nós vamos ter que fazer. O que a gente vai fortalecer? A compreensão. O exercício da tolerância, a gente vai fortalecer a aceitação. No exercício da atenção ao outro, eu vou fortalecer o diálogo. No exercício da renúncia, eu vou fortalecer a doação ao próximo. E por último, e não menos importante, eu vou exercitar o amor utilizando a frase que Jesus nos ensinou: amar ao próximo como a nós mesmos. E é esse o exercício que nós teremos que fazer no lar, é esse o exercício que nós temos que fazer todos os dias. É fácil? Não é fácil, mas é necessário. E se a gente está aqui, nós estamos nessa nova proposta reencarnatória, vamos tentar fazer diferente agora, para a gente não ter que retornar como devedores novamente. Vamos voltar agora como aquele completista. Completei a minha tarefa. Agora eu volto só para o processo de auxílio, se for isso possível, né? Vamos então encerrando. Você vai tocar aquela musiquinha pra gente? Pode ser a primeira? Hã? Pode ser qual você quer. Não, o que você quiser. Soldado que te traz voz de prisão. Sou pequeno filho, atemorizada, maligno negação. Hoje a vida encontro pelas tuas mãos, e te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Pedro te ama, e tu que és amor, constrói a minha casa, o coração. Ouve, Simão Pedro, morrerás em mim. Não, eu não mereço essa discussão. Se depois do mestre partilhos são profetas, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, te apontarão no céu. Pouco a vida e como pela tua mão, e te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, e tu que és a rocha, constrói a minha casa, no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em tu. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre partilhos são profetas, e as mãos que ele tocou,
agradecemos imensamente pela oportunidade do trabalho. Que sejamos, sim, pescadores de homens, de almas, e que façamos do nosso lar esta pedra fundamental que Jesus nos mostrou.